O anime nos apresenta Natsuko Hirose, uma jovem de 22 anos, animadora super talentosa que atinge o cargo de direção rapidamente de um anime que virou hype e lembra muito Sailor Moon. Com o sucesso, a jovem engatilhou logo em seguida a direção de um filme como próximo trabalho. A mina é a pica das galáxias no que faz. Contudo, esbarrou em sua maior fragilidade: trabalhar em uma obra romântica. Foi enquanto estava em uma profunda reflexão sobre outra obra que um ataque, provavelmente causado pela ingestão de marisco, fez a jovem interromper seu trabalho e causar preocupação em sua chefe, que logo percebeu que seus futuros ganhos em bilhões poderiam ir para o ralo caso a filha da mãe morresse. Logo de cara, a jovem acorda em um deserto e se depara com um ser monstruoso que a ataca ferozmente. A situação não foi pior porque entra em cena um herói, Luke Braveheart. Quem assistiu Full Metal vai achar esse carinha familiar. Natsuko reconhece imediatamente o personagem da história, Um Conto de Destruição, um filme fracassado em bilheteria, mas que a garota ama. É a partir desse momento que a história fica interessante, porque não foi apenas o Luke quem apareceu do nada, mas outros personagens também. Após o evento ocorrido no deserto, a jovem se dirige à cidade final, uma grande e populosa comunidade, onde de imediato ela reconhece os principais moradores, como o prefeito bombado que parece ter se aposentado de Street Fighter e uma velha anciã. Ela também reconhece o Soul Future, um cristal gigante que é a fonte vital desse mundo de fantasia, cujo propósito da população é protegê-lo dos ataques de monstros chamados de vazio. Como principais responsáveis pela guarda de Soul Future, estão os 9 soldados, onde Luke Braveheart é o líder. Mas Natsuko consegue prever as coisas que vão acontecer naquele mundo, pois são as mesmas que acontecem no filme que assistiu. Sabendo do primeiro ataque que vai ter, ela pede para Luke interromper a festa na cidade, pois sabia que muito em breve haveria uma grande invasão de vazios. Mas o herói cagou para o que a jovem disse. A invasão de fato acontece. Ocorre uma árdua luta entre Luke e vários monstros vazios, onde o herói acaba sendo ferido e forçado a recuar. Com isso, Unio, um dos 9 soldados e amigo próximo de Luke, decide proteger o grupo entrando no campo de batalha. Natsuko sabia que esse seria o momento de sacrifício de Unio, o que levaria Luke a uma grande depressão. Decidida a mudar o curso da história, sai correndo até Unio, e uma voz misteriosa insiste para que ela desenhe, mas ela não faz ideia do que criar. O tempo está se esgotando, e Unio já se prepara para lançar sua magia suicida. Mas, no momento crítico, Natsuko finalmente ativa seu poder de desenho. E cara, essa animação ficou simplesmente incrível. Com um traço rápido e cheio de energia, ela invoca um monstro gigantesco. Antes que Unio finalize seu encantamento, a criatura desenhada por Natsuko dispara uma explosão avassaladora, obliterando todos os inimigos no campo de batalha. Após a batalha, Luke Braveheart pergunta perplexo quem era ela. Ela vira para trás e diz: "Falei pra acabar com a festa, porra." Exausta, Natsuko desmaia, e Luke a pega nos braços, admirando sua beleza. É revelado que a última cidade não possui esse nome por acaso, já que no local está o último Soul Future, dentre os 9 que já existiram. Os demais foram destruídos pelos vazios junto de suas cidades guardiãs. Caso os vazios consigam cumprir a destruição do último Soul Future, será possível realizar a grande invocação do Ser Supremo que irá acabar com a vida de todos os habitantes da última cidade. Após salvar a população com uma fucking invocação cabulosa na última batalha, Natsuko Hirose foi acolhida com segurança na última cidade, onde recebeu alimento e um chamado para comparecer diante o prefeito e da profeta, Sra. Baobab. Nesse momento, identificam que ela não é daquele mundo, e que de alguma maneira, ela teria vindo de um outro país. É nesse momento que a jovem identifica que após ter comigo um marisco, passou a viver em um mundo de anime, o que gerou muito espanto nos personagens, porém é mais importante o grupo se fortalecer contra os vazios. Por isso, a profeta Baobab propõe que Natsuko integre o grupo dos 9 soldados. A princípio, a oferta não é bem vista por Luke Braveheart, que imediatamente tentou justificar o fato de uma mulher não poder integrar o grupo por ser frágil e fofoqueira, o que atrapalharia o grupo. Contudo, essa desculpa de última hora pegou mal com Memnon. Claro que após a reação de Luke Braveheart, Natsuko disse: "Eu nem queria mesmo, enfia os 9 soldados no toba." Após o fim da reunião com o grupo, Natsuko saiu em busca do local em que chegou naquele mundo, implorando para poder retornar à sua realidade.
É nesse momento que Luke Braveheart, em um momento tranquilo em seu aposento, encontra a jovem do lado de fora da janela como uma aparição medonha. Luke Braveheart lembra que Natsuko o tinha alertado sobre o próximo ataque dos vazios, um ataque aéreo que poderia colocar em risco a plantação da comunidade. Natsuko explica para os soldados por meio de desenhos como os vazios chegariam ao local da invasão aérea. Porém, Luke impõe como condição que, caso a profecia de Natsuko estivesse certa, ele tornaria oficial sua inclusão aos 9 soldados. Foi em um balcão de bar que Natsuko se recordou da vida atribulada e da pressão do seu antigo trabalho, o que fez ela questionar se de fato retornar para seu mundo real seria a melhor opção. Chega o dia da invasão aérea, como descrito pela Natsuko. Nesse momento, Luke pede para Natsuko fazer a invocação mágica com sua caneta. Porém, descobre-se que a caneta não funciona como o esperado, sendo impossível resolver o problema como da última vez naquele momento. Vendo que a caneta não ia resolver, Luke se lança a uma batalha suicida. É nesse momento que a magia desperta, orientando Natsuko que ela deveria criar uma solução original, ou seja, não adiantaria tentar invocar o mesmo monstro 2 vezes. Natsuko consegue mudar seus planos e pensar em algo que poderia deter um ataque aéreo, o que resulta na criação de vários mísseis de defesa antiaérea que conseguem defender a última cidade. A interferência da heroína resultou na mudança da história original do filme. O que era para se tornar um ambiente devastado com mortes, tornou-se o Festival da Colheita em homenagem ao Soul Future, já que o ataque dos vazios tinha sido derrotado. Preocupado com o próximo ataque dos vazios, Luke não consegue se concentrar na diversão, mas é tranquilizado pela Natsuko, que com sua previsão, avisa que o próximo ataque dos vazios deveria ocorrer somente em um dia de chuva. QJ calcula que a probabilidade atual de chuva seria de 0%. Podendo relaxar melhor, Natsuko percebe que sem a pressão de prazos de entrega de trabalho e sem as responsabilidades de seu antigo emprego, poderia se acostumar talvez com a rotina daquele lugar. Foi enquanto andava com sua comida e bebida da festa que encontrou Baobab sentada. Baobab então pergunta curiosa sobre qual futuro a jovem Natsuko conseguia enxergar. A pergunta gera um ligeiro incômodo na jovem, que parece não possuir boas visões para o futuro. Não demora para que Natsuko volte sua atenção em Destiny, a filha do prefeito que esbanja sensualidade. Ela é apresentada a Luke, que fica encantado logo de cara com a beleza da jovem. Destiny estava prometida a se casar com um figurão que a desejava. QJ detecta a presença de um vazio. Logo em seguida é identificado que ele poderia ser um de 2 padres mascarados presentes no local. O mais estranho é que isso estava previsto para acontecer em um momento bem mais distante da história original do filme. Para revelar o verdadeiro impostor entre os padres, Natsuko resolve fazer um movimento alegre, incapaz de ser reproduzido por um vazio. Após o vazio se revelar, Natsuko percebe que Luke está mais para cair de bêbado do que entrar na porrada. Enquanto isso, QJ tenta segurar as pontas servindo de saco de pancadas. Dessa vez, Natsuko invoca um tigre lutador. E uma emocionante luta no ringue acontece com um final destrutivo do vazio. Após essa batalha, assim como nas outras anteriores, Natsuko cai no sono e dorme por 3 dias consecutivos. Feliz por estar mais uma vez comendo de boa comida, Natsuko percebe algo estranho no silêncio de Memeon. Luke sugeriu que existe um infiltrado na cidade que permitiu a entrada do último vazio durante a festa da colheita. Alguém com poder suficiente para disfarçar o vazio em um padre com segundas intenções. O comportamento estranho de Memeon permanece e não deixa de ser notado por Natsuko, que resolve segui-la de modo sorrateiro. A desconfiança de Natsuko se baseia no conhecimento que ela possui do roteiro do filme. O grande vazio consegue ser invocado e é enfrentado por Luke. Na luta, Luke sai vitorioso e na queda do monstro, o corpo inerte de Memeon é revelado no lugar do grande vazio. Surge Luke, que percebendo o que Natsuko estava fazendo, resolve perguntá-la o motivo. Natsuko revela que Memeon pode ter a ver com a infiltração do vazio na cidade, gerando grande espanto em Luke. A perseguição chega a um cemitério. Luke consegue quebrar a barreira com sua espada. A perseguição termina com o encontro de um macabro ritual onde existem vários participantes em um círculo. Na encolha, Natsuko e Luke descobrem que Memeon é a filha da mãe traidora que realizou a magia de transformação do vazio em padre, e que deseja ainda que o grande vazio seja invocado. Luke tenta agir de maneira impulsiva, mas é contido por Natsuko, que o arrasta para o lado de fora e ainda impede que ele espalhe a informação para Unio. À noite, Natsuko e Luke pensam sobre o que fazer em relação à traição de Memeon. Ela sugere que deverá assumir a missão. Luke não concorda.
alegando que conhece Memnon há mais tempo e que não possuía a intenção de assassiná-la. Em sua primeira tentativa em se aproximar de Memnon, Luke prepara uma deliciosa receita e tenta iniciar uma conversa casual. Luke começa a questionar seus ensaios musicais. Memnon, contudo, permanece distante, se esquivando com respostas vagas. Natsuko percebeu que aquilo não levaria em lugar nenhum e decidiu ser direta, perguntando na lata: desde quando a putinha é fã do Grande Vazio? Memnon diz que, por ser uma elfa e viver por muitos anos, está cansada de presenciar décadas de lutas, onde pessoas próximas morrem e ela permanece com vida. Com o nascimento do Grande Vazio, tudo termina igual para todos. Natsuko solta um vai a merda. Já Luke se sensibiliza e tenta pensar em algo para resolver a situação sem de fato chegar na destruição final. Chega o momento de colocar o plano de Luke em prática. Natsuko iria desenhar o Grande Vazio e realizar a invocação. Luke se infiltra entre os encapuzados para ajudar na agitação da galera quando o falso mestre surgisse. Porém, a transformação de Memnon no próprio Grande Vazio tornaria suspeito o surgimento de um segundo monstro. Natsuko começa a criar um idol com seu charme e animação. Faz aquele grupo de pessimistas entrar na roda do Hilari-Larie. E não demorou para que o ambiente triste e sem cores do ritual fosse tomado pela alegria contagiante e o amor pela vida. O personagem criado por Natsuko toca o emocional de Memnon, que recua em seu plano de invocar o Grande Vazio e encontra em um ídolo a razão para existir eternamente. Destiny, agora no shape como seu pai, pede ajuda para que consigam convencer crianças sem famílias a se juntarem à Casa do Serval, um orfanato construído pela Destiny, sem precisar dar a pepequinha para o ricaço diretor. Rapidamente conseguem a simpatia das crianças, que pedem para Natsuko fazer desenhos e tentam de qualquer maneira se divertir com os soldados. É nessa vibe de brincadeiras e diversão que Natsuko consegue persuadir as crianças a morar na Casa do Serval. No caminho de volta, encontram Justice, um dragão bêbado, porém com um passado glorioso, onde fazia parte dos 9 soldados e participou da batalha quando o 8º Soul Future foi destruído. Porém ficou ferido e se desiludiu com a carreira dos 9 soldados. Em um dos encontros com Justice, Natsuko percebeu que o real motivo do dragão ter saído dos 9 soldados era o fato de estar com sua asa ferida definitivamente, preferindo se esconder ao revelar que não poderia mais voar. Luke percebe a aproximação de Natsuko com Justice e fica enciumado. Em um novo alerta de Vazios, Natsuko, Luke e Kid-Jade se encaminham para o campo de batalha. Natsuko ouve de uma misteriosa voz de um pássaro, dizendo que não adiantaria nada. Enquanto Luke toma uma posição mais defensiva, Natsuko caminha tranquilamente como quem diz: quem tem medo de puta é pai de família. O boss sou eu, pai. Natsuko invoca um samurai que sai rasgando os ovos de Vazios. Contudo, é surpreendido por uma gosma. Natsuko sente que precisa desenhar cada vez mais rápido para vencer o poder dos vazios que aumenta sem explicação. E quando ela chega ao seu limite, o poder dos vazios elimina o personagem criado por Natsuko. Natsuko fica sem reação e, por fim, é atacada pelo vazio. Os 9 membros originais dos 9 soldados lutavam juntos em tempos passados, em um clima de harmonia e união. Já no tempo presente, a situação não era das melhores. Após subestimar o poder crescente dos vazios, Natsuko achou que estava pronta para o mundo, mas tomou na roda e agora queria corrigir seu erro. Mas foi freada por Luke, que disse: calma, chocolate branco, já que o poder dos vazios se solidificou em uma poderosa barreira. Justice encontra Luke no cemitério dos soldados caídos. Luke tenta chamar Justice de volta para o grupo, alegando que necessitam de reforço no ataque aéreo. Justice recusa e alega que desistiu de lutar. A conversa leva até Natsuko, a talentosa heroína que mexe com os sentimentos de Luke, gerando revolta e indignação pelo jeito presunçoso que vem aumentando na jovem, preferindo apenas encerrar a conversa e sair raivoso para longe de Justice. No bar, tentando achar uma solução para se recuperar da derrota, Natsuko ensaia desenhos que ainda não alcançam sua expectativa. QJ se aproxima e lembra a garota de que ela não está sozinha nessa batalha. Também acha curioso o fato da garota ter sobrevivido ao ataque dos vazios, mesmo sendo um golpe muito violento. Em nova reunião do grupo dos soldados, foi Memnon quem conseguiu convencer Natsuko em aceitar unir sua força com os demais soldados, para juntos superarem o poder dos vazios. A última cidade se prepara para uma evacuação, com receio que desta vez, os 9 soldados percam a batalha. Na hora do combate, o grupo dos 9 soldados encaminha-se para colocar o plano em prática.
Mais uma vez, Natsuko ouve a misteriosa voz de um pássaro que diz que o ataque não irá funcionar. Da barreira criada pelos vazios, em algo que parecia ser um casulo, nasce uma criatura lombriguenta enorme. Na batalha, a criatura ataca com alta velocidade. O Pocotó do Amor, ou Unio, como preferir, perde seu chifre, e com ele, seus poderes de virar um alazão. As investidas da espada de Luke parecem não ferir o monstro, e a situação parecia ser cada vez mais desfavorável aos soldados. Natsuko desenha rapidamente recursos para dar apoio a Luke e o poderoso cavalinho, auxiliando-os com uma escada para chegar de maneira mais fácil até o vazio. Entra em cena também Justice. O dragão enfim resolve se juntar à batalha para ajudar Natsuko, voando com a jovem e sua mesa de desenho para que, mais próxima à batalha, ela consiga continuar ajudando Luke e o burrinho valente. O vazio já tinha quebrado a barreira e estava prestes a conseguir destruir o último cristal. Unio deu o seu melhor coice de mula para arremessar Luke na altura do vazio. Memnon conseguiu sair de dentro do monstro com sua magia. Luke ataca em direção à boca do monstro, rasgando ele ao meio, transformando a ameaça de vazio em 0%. Por fim, Justice entrega Natsuko a Luke, que reconhece o real motivo do dragão ter saído dos 9 soldados, passando a respeitá-lo. Aqui nos apresenta os momentos da infância e adolescência de Natsuko, antes de se tornar uma famosa animadora e diretora de animes. Em seu primeiro contato com a obra de Um Conto de Destruição, decide então se aprofundar nos desenhos e se inspirar na diretora do filme. Sua obsessão precoce torna Natsuko uma garota estranha para a maioria de seus colegas de escola, mas atraiu a atenção de sua amiga, que admirava sua determinação e passou a ter um sentimento especial pela garota. Na 7ª série, Natsuko seguia com o objetivo de aperfeiçoar seus desenhos. Atraiu a atenção de um dos colegas de classe, sendo esse um possível segundo amor na vida de Natsuko, que passou despercebido pela jovem, devido à sua obsessão pela arte do desenho. No ensino médio, Natsuko chama a atenção de um grupo de desenhistas universitários ao demonstrar suas habilidades. Seu talento substitui todo o trabalho já feito pelo grupo por ser considerado superior. Quando chamada a fazer a faculdade de artes, Natsuko desdenhou do convite, dizendo que iria trabalhar na área, sem perder tempo em uma faculdade. Natsuko não só demonstrou seu talento por onde passou, mas conquistou admiradores que reconheciam seu raro potencial, se apaixonando por ela. Até que um dia, visando muito lucro em cima da garota, a presidente do estúdio onde trabalhava passou-lhe o trabalho de um longa-metragem intitulado Primeiro Amor, uma comédia romântica. Natsuko percebe que não entende nada sobre primeiro amor e decide fazer uma pesquisa sobre o assunto. Decide usar meios peculiares para entender, o que consiste em abordar pessoas aleatórias na rua e pedir para que demonstrem o que deveria ser o primeiro amor, fazendo da situação uma experiência constrangedora, o que gerou problemas com denúncias de pessoas assustadas à polícia. Natsuko volta ao presente, observando aquela felicidade que envolvia a mesa cheia de comida boa. É nesse momento que o pássaro misterioso surge atrás da jovem. A criatura responde à jovem que aquela felicidade não fazia parte da história. Cansada desse bicho ficar enchendo o saco toda hora, Natsuko decide capturá-lo junto de Destiny. O pássaro resmunga que nada daquilo deveria estar acontecendo. Destiny era para ser uma donzela meiga, e não uma maromba no whey protein. O pássaro toma a prancheta de Natsuko e desenha o modo correto da aparência de Destiny, deixando um detalhe percebido imediatamente pela Natsuko: a assinatura da diretora e criadora da história de Um Conto de Destruição. Ao se deparar com sua maior inspiração profissional, Natsuko fica surpresa e admirada. A diretora afirma ter ganhado asas ao atravessar do mundo real para o mundo da fantasia e pergunta o que Natsuko recebeu em sua transição. A jovem mostra sua ferramenta de desenho, mas o pássaro não se impressiona, reconhecendo nela sua antiga ferramenta. A diretora tenta destruí-la, mas Natsuko a impede. A diretora diz que não adiantaria tentar reescrever sua história, mas Natsuko responde que jamais teve essa intenção, pois admira profundamente a obra. Mesmo assim, desde sua chegada, o filme tem sofrido alterações, inclusive no tempo de duração, sugerindo cortes e mudanças feitas pela própria diretora. No entanto, ela deixa claro: o destino de Luke já está traçado. Enquanto isso, no bar, Luke tenta desabafar com Unio, contando uma história de um amigo, demonstrando sua total inexperiência com sentimentos amorosos. Ele sai do local confuso com o que sente. Sozinha, Natsuko reflete sobre o que ouviu da diretora. Se o final de Luke já estivesse decidido,
ele cairia em depressão ao ver seus companheiros caírem um por um. Mas algo não faz sentido. Unio, que deveria estar morto, sobreviveu. E o futuro dos 9 soldados parece cada vez mais promissor. Será que o destino pode mesmo ser alterado? E o mundo real? Natsuko ainda teria chance de retornar à vida? Os pensamentos de Natsuko são interrompidos com a chegada de Luke, que com um gesto inesperado, assume seu amor pela jovem. Natsuko fica sem reação, e imagina, como pode um personagem, o seu favorito de infância, se apaixonar por ela? Confusa, Natsuko se torna evasiva e prefere não corresponder aos sentimentos de Luke. Não correspondido, Luke volta a se encontrar com Justice, no cemitério dos guerreiros caídos. Justice então dá conselhos de como Luke pode levar a cremosa para dar um peão romântico. O guerreiro compreende o recado de Justice e leva Natsuko para um passeio nas águas termais, um lugar romântico no deserto, surpreendendo-a. Mesmo sendo um local onde precisariam tirar a roupa, acabam ficando em piscinas separadas. Lá, conversam sobre os 9 soldados, tema que fascina Natsuko, grande fã da história. Ela comenta que, no mundo real, Unio era o mais popular, o que deixa Luke curioso sobre o favorito dela. Prestes a revelar que é o próprio Luke, Natsuko decide guardar segredo. Enquanto o clima entre os dois esquenta, Natsuko se pega admirando o corpo dele e refletindo sobre o fato de ele parecer real. O momento íntimo é interrompido por um ataque repentino de um vazio. Luke, vestindo apenas uma toalha, se prepara para lutar, seguido de Natsuko, que aparece apenas com uma blusa de frio, prometendo a batalha mais sexy do anime. O vazio dispara um raio que destrói as águas termais, e Luke se enfurece ao ver o local onde quase perdeu a virgindade sendo destruído. Durante a batalha, Luke percebe que o confronto com o vazio é mais difícil do que esperava. É então que o poder da caneta reaparece. Natsuko desenha um guerreiro Megazord gigante. Ela e Luke sobem nas costas da criatura, que absorve os ataques inimigos enquanto se aproximam para um golpe surpresa. Nesse momento, Luke levanta sua espada com uma pose poderosa e um brilho sensual, despertando em Natsuko o sentimento do primeiro amor. Bastou um robô gigante e um guerreiro brilhante saltando para partir um monstro ao meio para que ela entendesse o que é amar. Luke se recorda das batalhas dos 9 soldados e das perdas sofridas na destruição dos 8 Soul Future, cada uma marcada por um sacrifício doloroso, até restarem apenas 4 soldados e um Soul Future. Foi nesse cenário de incertezas que Natsuko apareceu no deserto. Desde então, Luke passou a admirar Natsuko. Suas habilidades em batalha, o jeito como comia e sua beleza única. Sentimentos começaram a crescer dentro dele, e apesar de tentar resistir, chegou o momento em que Luke decidiu se declarar. Ele amava Natsuko. Natsuko acorda perturbada com as palavras de Luke sobre amor e sente-se desconfortável durante o café da manhã, especialmente na presença dos soldados. Decide voltar para a cama, e Kijota leva comida para ela. Durante a conversa, Natsuko revela a verdadeira história de um conto de destruição, onde Luke sofre perdas trágicas, se revolta e acaba libertando o grande vazio, que era ele mesmo, destruindo a última cidade. Kijota tenta confortá-la lembrando que, na história original, Natsuko não existia, e que sua presença pode mudar tudo para melhor. Logo depois, um novo ataque dos vazios acontece. Os inimigos agora imitam as criações de Natsuko, ficando mais poderosos. Luke enfrenta monstros e começa a perder. A caneta de Natsuko pede para ela desenhar algo, mas ela trava ao ver Luke caído, e Unio prestes a se autodestruir. A pressão e a lembrança da diretora a paralisam completamente. O ataque continua e destrói sua mesa de desenho, apagando a esperança de salvar a situação com sua caneta. Natsuko assiste, impotente, enquanto Luke derrota 2 monstros, mas a grande máquina de mísseis continua intacta. Kijota, acreditando no potencial de Natsuko para mudar a história, se despede dela e se sacrifica para destruir a máquina, eliminando a última ameaça dos vazios. Após sua morte, uma cerimônia é realizada em sua homenagem. Natsuko, antes vista como uma heroína, passa a ser tratada com desconfiança, por não ter conseguido ajudar e por seus desenhos estarem fortalecendo os inimigos. Luke decide afastá-la das batalhas. Com apenas 3 soldados restantes, o grupo se encontra no momento mais vulnerável, sem Kijota para prever os próximos ataques. Natsuko se sente culpada pela morte de Kijota, por ter contado o que sabia sobre a história original do filme, e por ter sido incapaz de desenhar uma solução no campo de batalha. Após a última batalha, a cidade enfrenta uma grave crise.
casas e plantações foram destruídas, causando caos social. O bar vira abrigo e fonte de comida, enquanto Unio cuida dos feridos e Luke assume sozinho a evacuação. Unio e Justice se encontram no cemitério dos guerreiros, em meio à dor pela perda de Kijota. Justice traz leveza com lembranças e mostra que Natsuko é a única capaz de ajudar Luke. Enquanto isso, o povo começa a culpar Natsuko por atrair os vazios, e ela vira alvo da revolta popular. Abalada, Natsuko revela à anciã Baobab que Luke é o verdadeiro grande vazio. Ao invés de conselhos, a velha confirma a revelação com sarcasmo e diz que, embora os 9 soldados representem esperança, isso não significa que vencerão, apenas que talvez possam viver sem o peso constante da destruição. A ideia de aceitar o destino começa a dominar a mente de Natsuko. Natsuko vai atrás da diretora e de Destiny para entender o paradeiro do pássaro feio, mas se choca ao ver que Destiny voltou a ser noiva do diretor para reconstruir a Casa do Serval. Natsuko percebe que os eventos parecem estar retornando ao curso original da história, o que indicaria a morte de Memnon como próxima tragédia. Enquanto isso, a população espalha uma teoria da conspiração de que Natsuko invocará o grande vazio. Eles invadem o quartel dos 9 soldados e encontram um desenho antigo da jovem, acreditando se tratar do vazio. O caos se instala. Antes que a população a encontre, Natsuko é cercada por membros do culto do vazio, seguidores de Memnon, que acreditam que ela deve libertar o vazio de vez. Confusa e sem tempo para reagir, ela é atacada pela população, mas protegida pelos cultistas. Durante a confusão, um vazio surge, uma das criações mal descartadas por Natsuko, e Luke o destrói. No entanto, outros surgem logo depois. A população decide matar Natsuko para acabar com os monstros. Luke a resgata em meio à multidão, e a fuga desperta em Natsuko uma lembrança do final do filme original, em que Luke fugia da mesma forma com Destiny, indicando que o destino pode estar se repetindo. No caminho, Luke é ferido por outro vazio, e, em desespero, Natsuko tenta usar sua caneta mágica, mas ela falha, sem demonstrar qualquer sinal de ativação. Durante o caos, Luke abandona sua luta para proteger Natsuko da população revoltada. No entanto, uma criança aparece em perigo, e Natsuko corre para salvá-la, sendo sugada pelo vazio no processo. Unio tenta salvá-la, mas acaba sendo sugado junto. Apenas a caneta ensanguentada de Natsuko é deixada para trás. Mesmo com a perda da jovem, os ataques dos vazios continuam e rapidamente dizimam os cidadãos. Luke, devastado, vê todos ao seu redor caírem, inclusive os soldados mais próximos. Memnon decide lutar sozinha e pede que Luke proteja o Soul Future, enquanto elfos preparam um feitiço proibido. A cidade entra em colapso, e os vazios demonstram estar ligados por uma magia misteriosa. Em total desespero, Luke vê a caneta de Natsuko se desintegrar em suas mãos, o que o leva à beira da loucura. Diante do cristal, ele finalmente entende o que deve fazer. Enquanto isso, Natsuko desperta misteriosamente em sua antiga mesa no estúdio de animação do mundo real. Tudo parece ter sido um sonho, mas sua vida desmorona. Ela é criticada, o estúdio fecha, sua carreira fracassa e o ideal de se tornar virtuosa é abandonado, deixando-a vazia e sem propósito. Unio relembra os primeiros momentos com Luke, quando ainda eram crianças. Luke sonhando em ser um guerreiro, e Unio sempre ao lado, cuidando de seus ferimentos. O desejo de Luke era proteger o Soul Future, e quando tudo acabasse, viajar com Unio por novas terras. Despertando de uma ilusão, Unio se vê preso em rabiscos mágicos. Seu chifre quebrado, cujo fragmento estava com Natsuko, brilha e o guia até ela. Apesar das amarras, Unio luta bravamente, solta seu grito de guerra, não menospreze o unicórnio, e consegue alcançar uma sala onde Natsuko está deitada, inerte. Do lado de fora, ele tenta fazê-la despertar sem sucesso, até que perde a paciência e manda: "Pare de mimimi, vadia." Em seguida, declara que ama as criações de Natsuko, pois só ela poderia salvar Luke. Isso reacende a confiança da jovem. Natsuko então relembra seu passado, sua obsessão por se tornar uma grande desenhista, inspirada por Luke, que a apresentou ao mundo da arte. Ela não se sentia responsável por salvá-lo, mas sim salva por ele. Enquanto isso, Luke alcança o Soul Future e, mergulhado no desespero, lança sua espada, destruindo o cristal. Um buraco negro se forma no céu, sinalizando o início da invocação do grande vazio. Do outro lado, Memnon encontra um vazio que brilha intensamente.
Ao rasgá-lo, liberta Unio e Natsuko. Porém, a alegria dura pouco. Luke já havia destruído o Soul Future e se transformado em um monstro colossal, o próprio Grande Vazio. A destruição final começa. Espadas chovem do céu sobre a última cidade, consumindo a população ou forçando os sobreviventes a fugir em desespero. Diante da destruição iminente, Natsuko decide criar um novo final para um conto de destruição. A única forma de reescrever o destino seria através do poder da sua caneta, e sua criação mais poderosa precisaria ser ninguém menos que ela mesma. Então, ela desenha o único guerreiro capaz de representá-la, Luke Braveheart. Vários Lukes são criados e destruídos rapidamente pelo Grande Vazio. Mesmo assim, Natsuko não desiste e continua desenhando com determinação. Unio a protege com uma barreira mágica, e Memnon tenta ajudar com seu arco e flechas, apesar de sua força estar quase esgotada. Enquanto isso, Justice e Destiny protegem as últimas crianças. Percebendo que o fim se aproxima, Justice se sacrifica para salvar Destiny e os pequenos. Em uma cena emocionante, Destiny acalma as crianças, dizendo que o amanhã será feliz e que todos poderão realizar seus sonhos. Eles fecham os olhos e partem em paz, consumidos pela destruição. Restam apenas Unio, Memnon e Natsuko. Memnon, no limite, canaliza sua energia vital em uma última flecha antes de desaparecer. Logo depois, Unio também é destruído quando sua barreira mágica é rompida. Agora sozinha e desprotegida, Natsuko é atingida por um ataque e envolta pela escuridão, vendo seus esforços para mudar o destino escorrerem por entre os dedos. Quando começa a perder as forças, Keijo reaparece, iluminando sua mesa. Ele havia sido restaurado graças ao feitiço proibido dos elfos, e lembra Natsuko da promessa que ela fez: mudar o final da história para algo feliz. Diante do olhar do Grande Vazio, ela não recua. Mesmo sendo consumida aos poucos, Natsuko termina sua obra-prima, uma versão final e estilizada de Luke, com sua tradicional toalhinha na cintura e espadas brilhantes. No instante em que finaliza o desenho e grita que o ama, Natsuko desaparece completamente. O ataque final destrói o Grande Vazio. Em um plano astral, Natsuko reencontra Luke, e o abraço entre os dois dá origem a um novo Crystal Soul Future, iniciando a restauração do mundo. Todos os Soul Future renascem, a vida retorna, e os guerreiros que caíram são trazidos de volta. Cumprindo sua missão, Natsuko se despede de Luke e retorna ao mundo real. Lá, mais madura e realizada, ela cria um novo filme chamado Primeiro Amor, consolidando sua carreira de sucesso. Agora reconhecida como líder, não por seu talento isolado, mas por valorizar o trabalho em equipe, ela caminha tranquilamente pela rua e tem a sensação de ver 4 figuras familiares à distância. Ou talvez tenha sido só um sonho. E assim termina o anime. Curtiu? Me conta nos comentários. Ah, e não se esquece de deixar aquele like maroto e se inscrever no canal, isso me ajuda demais a continuar trazendo histórias como essa. Muito obrigado por ter assistido até aqui, e a gente se vê no próximo vídeo.